Graça e paz aos meus irmãos do Grupo Adventistas do Sétimo Dia, Corrente de Oração, Unidos em Oração e de todos os lugares que nos ouvem. Bendito seja Deus. Por mais uma oportunidade de estudarmos a Sua Palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nos acompanhe nessa noite no estudo da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos fale ao coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda com o nosso tema, a carne como alimento, o nosso verso de hoje está em 1 Coríntios 10, 31, que diz: portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha, nós terminamos ontem falando do companheirismo dos animais, e hoje ainda segue o nosso assunto que diz: quem é o homem dotado de um coração humano, havendo já cuidado de animais domésticos, poderia fitá-los nos olhos, tão cheios de confiança e afeição, e entregá-los voluntariamente à faca do açougueiro? Como lhe poderia devorar a carne como um delicioso bocado? É um erro supor que a força muscular depende do uso do alimento animal, porque nós sabemos que as fontes de força são os carboidratos, São as batatas, o arroz, tudo isso são fontes de forças, porque nosso organismo, o que é que eles se transformam? Em açúcares, e isso são fontes de força, não é? E não a carne. Nós sabemos que carne é uma fonte de proteína de segunda mão, não é? Então isso é um engano. Olha bem o que diz: as necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa a saúde se pode desfrutar, deixando de usá-los. Os cereais com frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Estes elementos não são tão bem ou tão amplamente supridos pelo regime cárneo. Houvesse o uso de carne sido essencial à saúde e à força, e o alimento animal haveria sido incluído no regime do homem desde o princípio. Quando se deixa o uso da carne, há muitas vezes uma sensação de fraqueza, uma falta de vigor. De onde vem, Muitos alegam isso como prova de que a carne é essencial, mas é devido a ser o alimento desta espécie estimulante, o deixar o sangue febril e os nervos estimulados, que assim se lhe sente a falta. Alguns acham que é tão difícil deixar de comer carne como é o bêbado de abandonar a bebida, mas se sentirão muito melhor com a mudança. Precisamos entender que o plano de Deus é sempre o melhor, Quando se abandona a carne, deve substituí-la com uma variedade de cereais, nozes, verduras e frutas, os quais serão um tempo nutritivo e apetitosos. Isso se necessita especialmente no caso de pessoas fracas ou carregadas de contínuo labor. Em alguns países em que é comum a pobreza, é a carne o alimento mais barato. Sobre essas circunstâncias, a mudança se efetuará com maiores dificuldades. Mas isso não significa que não precisa ser feito, não é? Então, que Deus nos abençoe e nos dê graça para pôr em prática a sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nos dá poder do céu para ser fiéis aos princípios da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.